Sabe aquele pãozinho gostoso, macio, que a gente gosta de comer de manhã com requeijão, por exemplo? Esse é um pãozinho de leite, sem glúten, que você pode fazer hoje aí na sua casa. Fica uma delícia e eu vou te mostrar passo a passo como você pode fazer ele de uma forma super fácil, super prática, e você vai ter esse pãozinho para o seu lanche da tarde, café da manhã, ou para as crianças levarem de lanche para a escola. Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer esse pão. A primeira coisa que a gente tem que fazer para o nosso pão de leite de castanha é o pré-fermento. E para fazer o pré-fermento, a gente vai misturar a farinha de amêndoa com o fermento, esse é o fermento biológico, e adiciona leite de castanha. Lembrando que todas essas quantidades estão na descrição do vídeo. Quando você terminar de ver, é só dar uma olhada lá. Agora eu misturo bem, vai ficar uma pastinha assim, e eu coloco ele para descansar um pouco e crescer. Quando ele dobrar de tamanho, ele está pronto para usar. Até o nosso fermento ficar pronto, a gente vai separar os outros ingredientes. Uma coisa que a gente tem que fazer nesse pão, a gente vai usar psyllium. E o psyllium, a gente vai usar ele hidratado. Então a gente pega o psyllium e um pouco de água e mistura bem. Bate ele, que ele vai criar um gelzinho que vai ajudar nosso pão a ficar mais macio e não ficar muito quebradiço. O nosso fermento cresceu. Ele estando pronto, a gente vai agora usar a nossa batedeira, ou se você não tiver uma batedeira, você pode fazer na mão, também funciona do mesmo jeito. A gente vai bater todos os ingredientes aqui. Eu vou bater o ovo com açúcar, um pouquinho, e depois eu adiciono o pré-fermento. Bati, é só misturar um pouquinho. Vamos adicionar o pré-fermento agora e misturar um pouco. Agora aqui eu vou colocar o psyllium hidratado. Bate para misturar mais um pouco e aí eu vou adicionando aqui as farinhas aos poucos e o leite. Agora que a mistura ficou homogênea, vou adicionar o mix de farinha sem glúten, bater um pouco e depois eu adiciono a farinha de teff. Agora eu vou colocar a farinha de teff. Ele fica uma massa mais dura, porque claro, a gente ainda não colocou muito líquido aqui. Eu vou mexer um pouquinho para tirar a parte que tá embaixo, um pouco grudada. Agora aqui eu vou colocar a manteiga, eu derreti a manteiga, vou colocar aqui. E vou adicionando aos poucos o nosso leite de castanha. E se você não quiser usar o leite de castanha, você pode usar outro líquido que você preferir. Pode ser um outro leite vegetal que você goste mais. Pode ser o leite de vaca se você não tiver nenhum problema com ele, ou até água. Mas aqui o leite de castanha, ele tem mais gorduras boas, então ele vai dar mais maciez também na nossa receita, o que é muito bom para um pãozinho mais macio. Depois de misturar, de bater a massa e ela ficar nessa consistência, ela fica mais grudenta mesmo. As massas sem glúten, elas precisam de uma hidratação maior. Então agora só falta o nosso sal. Eu vou adicionar o sal aqui, bater até ele misturar. Vai estar pronta a nossa massa de pão. Lembrando que como esse eu quero modelar ele em formatinhos de pãozinho de leite, eu não posso deixar ele muito mole, senão eu também não consigo modelar ele. Então a quantidade de líquido tem que chegar nessa consistência que está aqui. Se na cidade que você mora for mais úmido ou for mais seco, às vezes você vai precisar de um pouquinho mais ou um pouquinho menos de líquido. Por isso é importante você sempre colocar aos poucos e observar a textura que ele fica. Tá pronto, nossa massa de pão. Ele fica nessa consistência aqui. E agora a gente vai deixar ele descansar. Essa massa precisa descansar por mais ou menos 1h30, 2, às vezes até um pouco mais, depende da região onde você tá. Mas você vai ver que ela vai crescer, vai dobrar de tamanho, e aí é o momento pra gente modelar ele. Esses são os nossos pãezinhos. Eu só peguei um pouco de água na mão e modelei eles assim, até eles ficarem nesse formato, e deixei eles bem lisinhos.
porque assim eles ficam, porque assim a massa deles, quando crescer, não vai ficar muito deformada. Então, esses são os pãezinhos. Agora a gente vai deixar eles crescerem, eles descansarem por mais 30 minutinhos e a gente coloca para assar no forno pré-aquecido a 200 graus. Passado mais ou menos 20, 30 minutos, os nossos pãezinhos ficaram assim, cresceram um pouco mais. Agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 200 graus. Esses são os nossos pãezinhos depois de prontos. Eu deixei eles esfriarem. Agora a gente pode rechear eles do jeito que você preferir. Eles ficam ótimos como uns mini sanduíches, como eu fiz aqui. Você pode usar eles como um lanche da manhã, ou um lanche da tarde, ou para as crianças levarem para a escola. E se você gosta de pãezinhos como esse, macios e muito saborosos, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. Obrigada por assistir mais esse vídeo e te vejo nos próximos.